que todo mal que Satanás quer realizar na vida de cada um de nós seja repreendido agora pelo sangue do Senhor Jesus. Se você puder, coloque a sua mão sobre o seu coração agora, neste momento, e pense agora nas suas situações. Pense agora nas situações de enfermidade, sua ou da sua família. Pense agora nas necessidades financeiras, sua ou da sua família. E repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és mais poderoso do que todas as obras das trevas. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. É mais uma vez que nós nos reunimos para podermos rezar, para partilharmos a palavra de Deus. Meu nome é Celestino, participo deste grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Sou casado e tenho uma filha. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema importante e que tem uma palavra muito pequena, composta por apenas 2 letras: fé. O que é a fé e qual que é a importância da fé na nossa vida? Você que já deixou aí a palavra de Deus próxima de você, quero convidar você a pegar comigo no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Nós vamos ler apenas um versículo para falarmos a respeito deste tema. Na Bíblia da Ave Maria, está na página 1535. É apenas um versículo, ouça com atenção. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. E eu quero reforçar essa primeira parte que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, que as pessoas que não têm fé, que elas não têm fé em Deus, elas não podem de maneira alguma agradar a Deus. Nós somos inteligentes, né? Nós sabemos raciocinar, nós sabemos o que é uma coisa lógica. Se aqueles que não têm fé não podem agradar a Deus, eu não vou completar não. Vocês completem aí, vocês sabem fazer, né? O exercício de lógica. Um ateu pode agradar a Deus? Não vou responder. Mas nós podemos perguntar então, mas e aquelas pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar de Cristo? Quanto a essas pessoas, a igreja, ela reconhece. E a igreja, ela diz que Deus conhece todas as coisas. E que Deus sabe que aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, Deus sabe que se ela um dia tivesse ouvido, ela acreditaria. Então, as pessoas que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, podem se salvar? Podem sim. Mas em que situação? Nessa situação, se ela for uma pessoa que é disponível, que tem o seu coração aberto, e que Deus vê no coração dela que se ela tivesse ouvido falar de Cristo, ela acreditaria. E as pessoas que ouvem falar de Deus, que ouvem Deus chamando, venha para a igreja, creia em Deus, Deus é amor, mas essas pessoas elas dizem que nada, para que isso? Deus não existe, para que esse negócio de igreja? Padre é ladrão, só sabe roubar, só sabe assediar a coroinha. Essas pessoas que resistem, que endurecem o seu coração, tem como essas pessoas agradarem a Deus? Não tem, gente. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E as pessoas que estão na igreja, que vêm à igreja, que rezam,
mas que tem o coração frio, que tem o coração longe de Deus, que faz as coisas mecanicamente, que quando as situações aparecem na vida delas, elas se desesperam. Esta atitude também não agrada a Deus. Porque se não há fé, não se pode agradar a Deus. E aqui, esta passagem de Hebreus, ela vai citar o exemplo de várias pessoas. Ela vai citar o exemplo, por exemplo, de Abraão. Abraão agradou a Deus? Muito. Por quê? Porque Abraão acreditou em Deus de uma forma assim espetacular, de uma maneira exemplar. Deus falou com Abraão, Abraão ouviu somente a voz de Deus. E Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra onde que você mora. Pega tudo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Abraão não sabia nem para onde que ele tinha que ir. Abraão tinha que deixar todas as suas terras. Abraão tinha que deixar todos os seus conhecidos, tinha que juntar todas as suas coisas e caminhar para um lugar que ele não sabia nem onde que era. E Abraão acreditou na palavra de Deus e mesmo sem saber para onde ia, ele colocou o pé na estrada. Então muitas vezes Deus nos chama também para um lugar que nós não sabemos para onde nós estamos indo. Quando nós entramos nesta pandemia, ficou todo mundo perdido, ninguém sabia para onde estava indo. E nós ainda temos algumas dúvidas, aliás, temos muitas dúvidas de para onde nós estamos indo. Mas Abraão, ele acreditou em Deus e ele saiu com confiança. Nós também precisamos ter confiança em Deus, ter fé em Deus. Nós entramos neste caminho desconhecido, mas precisamos entrar neste caminho desconhecido com fé, a fé de que Deus está conosco e de que Ele quer o melhor para nós. E Abraão foi provado mais uma vez na sua fé, quando ele, tendo o seu filho Isaque, que era filho da promessa, Deus pede para Abraão: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E Abraão, mais uma vez, sem entender o porquê Deus estava fazendo aquilo, estava pedindo para ele sacrificar um filho que era um milagre, um filho que nasceu sem nenhuma possibilidade de nascer. Mas Abraão acreditou em Deus, chamou o seu filho Isaque, pegou-o pela mão, caminhou pelo deserto, subiu a montanha, armou a fogueira e levantou o punhal para obedecer a Deus pela fé. E aparece então o anjo e diz para ele: Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho. E quantas pessoas nós podemos ver na Bíblia que exerceram a fé, que caminharam pelo desconhecido, confiando na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vem dizer para nós: meu filho, minha filha, eu estou com você. Meu filho, minha filha, você não sabe onde que esta situação que está agora na sua vida vai chegar, mas eu sei, eu estou contigo, eu não te desamparo. E nós precisamos ter a fé, porque é pela fé é que nós alcançamos aquilo que de mais importante existe nesta vida, que é a salvação da nossa alma. Jesus, no final do Evangelho de São Marcos, ele vai dizer para os discípulos: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus Cristo, da boca de Jesus saíram essas palavras. Ele disse para os discípulos: aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então a nossa salvação, ela está condicionada pela fé. Aqueles que não têm fé, os que são incrédulos,
eles não alcançarão a salvação. Como eu disse no início, a não ser que eles não tenham a possibilidade de ouvir falar de Jesus, mas que tenham o coração aberto, para que, se tivesse ouvido, se converteriam e acreditariam em Jesus. Mas nós que ouvimos falar de Jesus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos ter fé. Mais ainda, nós que já somos batizados e muitas vezes recebemos a Eucaristia e já somos crismados, nós não temos desculpa para não termos fé, de não crermos em Jesus. E a fé, ela é necessária para a nossa salvação. De fato, Jesus já conquistou para nós a salvação na sua cruz. Ele está aqui pregado, você pode ver Jesus no crucifixo, mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele conquistou para nós, ele pagou o preço da nossa salvação. Mas se nós não assumirmos o sacrifício de Cristo na nossa vida pela fé, se nós não aceitarmos o sacrifício de Cristo, a salvação de Cristo pela fé na nossa vida, nós não alcançaremos a salvação. A fé, ela é um caminho, uma via indispensável para nos relacionarmos com a salvação de Cristo. E aí você pode se perguntar assim, mas como que eu faço para ter fé? Eu não tenho a fé de Abraão, eu não tenho a fé de Isaac, eu não tenho a fé de Pedro. Como é que eu faço para ter essa fé? Nós ouvimos no início, antes do texto, esta canção tão bonita que fala sobre a vida de Pedro, onde que Jesus chega para ele e diz para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuida da igreja, toma conta da igreja, e se necessário for, dê a sua vida pela igreja, morra pela igreja, derrame o seu sangue pela igreja. E Pedro ali naquela pergunta, Simão, você me ama? Simão, ele estava sabendo que se ele respondesse sim, ele teria que estar disposto a morrer por amor a Jesus. E Simão, então, ali naquele momento, quando ele diz: Senhor, eu aceito, Senhor, apacentar as tuas ovelhas, eu aceito cuidar dos teus filhos, até dar a minha vida por eles. Naquele momento, pela fé, Simão, ele assume esta missão, e como de fato, no final da sua vida, ele foi sacrificado. Ele morreu crucificado, mas ele não quis morrer como Jesus. Ele disse: eu não sou digno de morrer como Jesus. E então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por isso o símbolo da cruz de cabeça para baixo, ela significa o sacrifício de Pedro. Ela significa o primeiro Papa que deu a sua vida pelo Evangelho, por Jesus, pela igreja. Às vezes a gente vê na igreja um crucifixo de cabeça para baixo e muitas pessoas questionam por quê. O significado é esse. E às vezes você pergunta: como é que eu faço para ter esta fé? Primeiro, a fé, ela é um dom de Deus. É Deus quem dá a fé. É Deus quem coloca no nosso coração esta graça. Mas se é Deus que coloca no meu coração, o que é que eu preciso fazer? Nós podemos fazer duas coisas. A primeira é pedir. Porque Jesus mesmo disse que tudo que nós pedirmos, Ele daria. Então, se você encontra frio, se você se encontra incrédulo, pensando nas coisas, na situação, e isso muitas vezes acaba gerando ansiedade, acaba muitas vezes gerando a síndrome do pânico,
peça a Jesus: Senhor Jesus, eu te peço. E pode rezar clamando: Senhor Jesus, eu te peço, eu clamo por misericórdia, conceda a mim a fé. Ou pode rezar: aumenta a minha fé, como o próprio Jesus ensinou a rezar. E a segunda coisa é que a fé, apesar de ser um dom, ela é também uma resposta nossa ao chamado de Deus. Ou seja, a fé, ela é uma decisão. Muitas vezes nós achamos que ter fé é sentir alguma coisa, é sentir um arrepio, é tremer, é sentir um queimar no coração. E muitas vezes nós ficamos esperando isso. Mas a fé não necessita de sentimento. A fé necessita de decisão, de determinação. Senhor, eu me decido a crer em Ti. Jesus, eu me decido a crer que o Senhor morreu por mim na cruz. Eu decido crer que Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador e eu te entrego a minha vida. Eu creio, Senhor, eu entrego a minha salvação em Tuas mãos, crendo que o Senhor é aquele que pagou o preço dos meus pecados. Quando você reza pedindo a fé e em contrapartida toma a decisão de crer, a fé começa a fazer efeito na sua vida e no seu coração. Terceira coisa que você pode fazer. São Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, o que você vai fazer? Ouvir, pode ser também, no caso aqui, né, de você ler. Ler a Sagrada Escritura, ler a Palavra de Deus e ouvir. Como nós não estamos podendo participar de grupo de oração, você pode ouvir através do grupo de oração online, você pode ouvir através de vídeos de pregação que tem pela internet, e você pode também procurar participar da Santa Missa. Mas quanto mais você escutar, mais a fé vai crescer no seu coração. Se você estiver passando por dias de angústia, estiver passando por dias de sofrimento, desliga da Rede Globo, desliga da Rede Bandeirante, coloca na Rede Canção Nova, coloca na Rede Vida, coloca na TV Século XXI e fica ali, escuta o dia inteiro. Reza tudo o que estiver rezando, participa de missa, de terço, escuta pregação, ou então você coloca no YouTube uma pregação atrás da outra e você passa o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus e você vai ver como que a palavra de Deus vai retirando do seu coração toda a angústia, todo o desespero, toda a ansiedade. E vai gerando no seu coração a fé, vai gerando no seu coração a certeza, a convicção de que Deus está contigo. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, foi assim com São Pedro, foi assim com os santos da nossa igreja. E será assim também com você. Creia, peça ao Senhor a fé e escute a palavra de Deus. E neste momento eu quero convidar você, se você puder, a fechar os seus olhos e aí rezando comigo, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu decido, Senhor, eu tomo a decisão de crer. Eu quero, Senhor Jesus, e eu tomo a decisão. Eu é quem tomo agora, neste momento, esta decisão de crer. No meu coração, no mais íntimo do meu coração, eu tomo a decisão de crer. E além disso, Senhor, eu professo com a minha boca que eu creio em Ti. E eu quero convidar você, se você puder dizer alto, você diga. E se você não puder, pode dizer baixinho: Jesus, eu creio em Ti. Jesus, Tu és o meu Senhor.
Tu és o meu Eu te Senhor. proclamo nesta noite, Jesus, proclamo, como Jesus, Salvador da minha vida. como Salvador da Eu minha tomo, Senhor vida. Jesus, sobre os meus ombros, sobre a minha cabeça, Sim, o Senhor teu Jesus. sangue precioso derramado na cruz Derrama, para a minha Senhor, teu salvação. sangue precioso. Eu assumo, Senhor Jesus, sobre a minha casa, sobre a minha família, Sim, Jesus. sobre os meus familiares, o teu sangue precioso que jorra da cruz. Jesus. Amém, Eu Senhor Jesus. assumo, Senhor. Eu Eu assumo, recebo, Senhor Eu Jesus, recebo, Jesus. o teu sangue redentor O teu sangue e o teu redentor. sangue salvador. E o teu sangue Eu te entrego, salvador, Senhor, a minha vida em tuas mãos.